Olá, galera. Então, a gente vai iniciar a aula hoje falando um pouquinho dessa junção, né, dos sistemas. Na semana passada, a gente falou bastante sobre o sistema respiratório. E se sabendo que o sistema respiratório é onde vai se introduzir os gases do meio externo, que seria do meio ambiente, para o interior desse organismo, dentro de uma câmara, de duas câmaras, que são os pulmões, que são divididos por lóbulos, né? E o que acontece dentro desses pulmões? Por onde é conduzido, né? Tem gatos aqui em casa, tá? E chatas. Por onde é conduzido? Então, eles vão ser conduzidos pelos brônquios, até os bronquíolos, vão chegar nos alvéolos para realizar a troca gasosa, não é isso? Só que para que serve tudo isso, né? Para oxigenar esse sangue, para levar combustível, né? Já que o ar oxigênio, né? O gás oxigênio, desculpe, ele vai ser transferido para as hemácias, então ele vai ser o combustível para uma grande obra, para um grande trabalho. E aí a gente precisa saber que tudo isso funciona junto, né? Então, quando eu falo de sistema respiratório, eu falo, primeira coisa que eu não posso esquecer, que existe uma caixa protetora, que aí eu tô falando do sistema esquelético, né? E essa caixa protetora, ela vai fazer a proteção de órgãos vitais. Dentro dessa caixa eu vou encontrar pulmão, coração, eu vou encontrar todos os anexos, né? Respiração acessória, fígado, tá tudo protegido dentro dessa caixa. É tudo muito inteligente, né? Se a gente parar para pensar, o corpo humano é de uma inteligência, de uma engenharia, assim, muito perfeita. E aqui dá para você ver a árvore brônquica de uma forma, assim, incrível, né? Você consegue ver os brônquios, os bronquíolos, né? Ou então as ramificações, né? Desde do tronco até desde a bifurcação, né? Até os bronquíolos. E é uma coisa assim muito incrível. Se a gente observar toda essa segmentação e toda essa organização, a gente percebe o quanto o corpo ele entende que esses órgãos eles são vitais para a sobrevivência humana e de quanto nós vamos precisar desses órgãos para um futuro, né? Para o futuro, para a vida, durante todo o percorrer de nossa vida. E qualquer lesão que venha a acometer o indivíduo, ele tem esse sistema esquelético voltado à proteção, e isso é incrível, né? E aí a gente precisa entender que quando eu falo de sistema respiratório, eu estou falando da condução de gases do meio externo para o meio interno, para poder levar o quê? Um gás que vai fazer com que as células se movimentem e oxigene todo um organismo pelo sistema circulatório. Então, os sistemas, eles trabalham de forma conjunta, né? Não existe um trabalho aí separado, não existe um trabalho aí de forma ignorada. Todos os sistemas trabalham de forma conjunta. E aí nós temos aí o órgão que é uma bomba, né? E se nós pararmos para pensar sobre o miocárdio, o coração, né? Termo técnico, o miocárdio, essa bomba, o nosso coração, nós vamos entender que esse coração ele é um músculo que gera vida durante todo o percorrer da nossa existência, de função fundamental, porque é ele que vai receber todo o sangue impuro do corpo para poder bombeá-lo para dentro dos pulmões e fazer a troca de gases para poder trazer esse sangue limpo, né? Para poder renovar as células do nosso corpo. Então, ele é de uma função ímpar. E aí nós precisamos entender que tem células que vão desempenhar essas funções, né? E que células são essas? Nós já estudamos sobre células lá atrás, né?
são as hemácias, eu tenho as células do sistema imune, né? Então, essas células, elas vão desempenhar a função. E que função é essa? Né? A função de suprir continuamente oxigênio para o nosso organismo. Então, a função da célula, a função dessa célula do sistema é suprir, trocar e suprir. Está sempre fazendo a troca para levar um sangue oxigenado de qualidade para esse corpo, né? Então, as células, elas vão desempenhar as funções pré-disponíveis para ela. Caso a célula ela esteja disfuncional, eu vou ter patologias acessórias, né? Elas vão suprir continuamente de oxigênio para que o processo químico da respiração das células não seja interrompido. E com isso gerar energia. Então, o gás ele vai ser gerador de energia para um perfeitamento funcionamento humano e produção do trabalho celular, tá bom? Esse oxigênio, a gente sabe que ele existe em abundância na atmosfera, né? E para captar esse oxigênio do meio externo para o meio interno, eu preciso do sistema respiratório. Isso faz com que os dois sistemas trabalhem em parceria, né? E aí vem as células do sistema, né? Eu tenho os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. E eu tenho as plaquetas e o plasma. Isso compõe o sangue, tá? Quando eu falo de glóbulos brancos, eu tô falando do sistema imune, o sistema de defesa, ok? E eu tenho os capilares nessa rede de vasos. O capilar, gente, é ele que vai começar a puxar todo esse sangue, a filtrar todo esse sangue e levar tanto para as células quanto para a corrente sanguínea para o retorno venoso, para poder levar para oxigenar novamente. Tá? Então, os capilares eles precisam estar com o funcionamento dele em perfeito estado. E aí, só relembrando, né, a constituição desse sistema respiratório, já entendendo, nesse momento, abrindo a mente para entender, que o sistema respiratório ele trabalha em conjuntura com o sistema cardiovascular, porque se o sangue bombeia para ser oxigenado e retornar para o corpo, então o coração ele vai ter a função de bombear, suprir, né, o trabalho celular. Então isso faz uma junção dos dois sistemas, tá bom? Então eu tenho no sistema respiratório nariz, né, que é a entrada para esse oxigênio, onde eu vou ter os pelinhos que vai fazer a filtragem desse ar e o aquecimento. Aí lá vem as fossas nasais, que já cai na região faríngea, tá? Depois eu desço para a região laríngea, que vai passar pela traqueia. Entra pelos brônquios, bronquíolos e chega até os alvéolos pulmonares, onde vai realizar troca de gases, né? E aí eu tenho o sistema, como eu falei para vocês, o sistema esquelético dando aquele aporte em toda essa situação, fazendo o quê? Com as costelas e o externo, o fechamento dessa caixa torácica, né? E aí eu tenho a coluna, algumas vértebras dessa coluna cervical e da vertebral, fazendo a conjuntura junto com as costelas e externo e fechando toda essa caixa protetora dos órgãos vitais, tá bom? E aí eu preciso saber que eu ainda tenho alguns outros órgãos que fazem parte. Eu tenho o diafragma, que é uma musculatura acessória, né? Para que serve essa musculatura? Para impulsionar o ar para fora dos pulmões. E quando o indivíduo está em situação de gravidade, dificuldade respiratória, o diafragma ele é acionado para poder fazer com que essa musculatura respiratória não
não pare, não cesse, tá bom? E aí, essa imagem eu acho assim incrível, né? Uma imagem em 3D onde mostra exatamente todas essas ramificações do sistema respiratório, né? E os pulmões. E aí a gente precisa saber que o que cobre ou recobre da fascícula, né? A película que recobre toda essa área pulmonar se chama pleura. E que muitas das vezes existem danificações pleurais que levam o indivíduo a entrar numa situação de gravidade, como nós vimos na aula passada. Olha que coisa mais linda. Eu acho que as imagens aproximadas do sistema respiratório, elas falam por si, né? E aí, qual é o nome dessa estrutura bem minúscula? Qual é a função dessa estrutura? E aí fica com vocês. E agora sim, a gente vai falar do sistema circulatório, ou então do sistema circular, cardiocirculatório. E aí a primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam é que o coração é uma bomba, tá? Uma bomba que vai impulsionar o sangue venoso para o corpo e o sangue venoso para o pulmão para ser oxigenado e o sangue arterial para o retorno do corpo, para levar todo o combustível para a respiração celular. E para tudo isso acontecer, eu preciso de veias, eu preciso de artérias, eu preciso de tubos, né, condutores, e eu preciso de capilares, tá? Então vira uma rede de vasos. Então o sistema circulatório ele trabalha com uma rede de vasos, onde eu vou encontrar veias, artérias e capilares, tá? Como você pode ver. E o nosso corpo ele é um emaranhado, né? Para poder suprir toda essa necessidade do corpo, eu preciso desse emaranhado de veias, de emaranhado articular, tá? E aí vamos conhecer um pouquinho do coração? Eu tenho, né? As veias aorta, pulmonar, tá? Eu tenho o átrio esquerdo e átrio direito. Eu tenho as válvulas bicúspides e tricúspides. Eu tenho ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, eu tenho átrio e ventrículo direito do lado direito do coração, átrio e ventrículo esquerdo do lado esquerdo do coração, tá? E aí eu tenho as veias que vão trazer o sangue do corpo, tá? E esse sangue vai ser impulsionado pela veia pulmonar, pela artéria. Vão ser impulsionados para os pulmões, tá? E onde vai acontecer toda essa oxigenação. Então, vamos devagar, né? E aí eu preciso conhecer, né, a estrutura desse miocárdio, desse coração, né? Preciso conhecer a estrutura. Então, a princípio, eu não preciso entender agora as conduções, vou entender daqui a pouquinho, senão embola tudo. E a princípio, eu preciso entender que o coração, ele é dividido em 4 câmaras, tá? 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E eu tenho veias e artérias que vão trazer ou conduzir o sangue ao corpo, trazer o sangue do corpo para os pulmões ou conduzir esse sangue oxigenado para todo o corpo. Tudo isso acontece dentro do coração. E para isso tudo acontecer, eu preciso que esse coração tenha átrio e ventrículos funcionantes, com suas válvulas funcionantes, sem nenhum tipo de refluxo, sem nenhum tipo de deformidade, para que todo o sistema de conduções eles aconteçam de forma eficaz. E outra coisa que vocês precisam entender é que esse coração ele tem um sistema elétrico, tá? Que vai impulsionar
todo, como se fosse uma eletricidade dentro do coração, né? Porque o nosso coração ele bombeia. E a cada bombada do coração, que vai ser dividida pela sístole e a diástole, enchimento e esvaziamento deste músculo, ele funciona a partir de células que vão fazer a condução elétrica do coração, tá? Ou mesmo que bombear esse sangue de acordo com a necessidade, de acordo com a sua câmara, tá? Por enquanto é isso. Então, preciso saber que ele possui 2 folhetos, tá? Que vai permitir o fluxo sanguíneo entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e uma válvula cardíaca que separa o átrio esquerdo, que ela vai, ou a aurícula esquerda, né, do ventrículo esquerdo, que vai impedir que o sangue recue para essa aurícula após o bombeamento deste ventrículo. Então, eu tenho do lado esquerdo 2 folhetos que vai fazer, ou o mesmo que aurícula, né? Que vai fazer com que a válvula cardíaca pulsione esse sangue e evitar com que tenha o recuo pela aurícula após o bombeamento, tá? Este é composta por um anel de sustentação e fixa de 2 componentes ou cúspides. Então, eu estou falando de quem? Da válvula mitral ou bicúspide. São 2 bicúspide, né? São 2 subdivisões. Então, estou falando agora das válvulas, tá? E aí tem uma fotinha aqui que dá para você, ó. Aqui eu consigo ver ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio superior, né, ventrículo inferior, átrio superior direito, o átrio sempre é a parte de cima, tá? E o ventrículo, que é a câmara maior, direito, né? E aí eu consigo observar lá, ó, a válvula bicúspide, é ela que vai fechar para evitar com que o sangue recue, tá? Mas isso é tudo muito rápido, tá, gente? Esses bombeamentos, eles são muito rápidos. Aí aqui dá para você ver, olha, perfeitamente, ó, a válvula saudável, tá? Fechamento dela em perfeitas condições. Aquele folheto, né? Aquele duplo folheto superior, tá vendo? E o duplo folheto, né? O superior e o posterior. Ó, a parte de cima e a parte baixa do folheto. E aí, quando você tem algum dano, tem que se reparar, porque senão eu vou ter o recuo de sangue e isso vai trazer prejuízos, né? E aí é com suturas. E aqui essa foto eu coloquei porque eu achei ela muito, muito perfeita. Dá para você ver tanto a veia e a artéria, né? A entrada de sangue e saída, quanto as válvulas, que vão fazer essa proteção contra o regurgitamento. E ficamos por aqui, essa nossa primeira parte de aula, combinado? E eu vou passar todas as instruções lá no Google Sala de Aula. E daqui a pouquinho a gente continua assistindo. E vamos continuar, vou voltar aqui, ó, na válvula mitral ou bicúspide, para a gente poder explicar um pouquinho a mais e continuar, porque daí para frente a gente só vai progredir. Então tá, até daqui a pouquinho, viu? Tchau, tchau.